doméstica, feminicídio, citando a intoxicação causada pela mistura de medicamentos e bebida alcoólica e de asfixia mecânica causada por esganadura. O promotor de justiça cumprirá a pena de 22 anos em regime fechado e terá sua prisão preventiva mantida, ou seja, não poderá recorrer em liberdade. Ainda de acordo com a decisão, o promotor de justiça somente perderá o cargo em eventual decisão em ação civil pública ajuizada com esse objetivo. O crime. Lorenza de Pinho morreu no dia 2 de abril de 2021 no apartamento do casal, no bairro Buritis, região oeste de Belo Horizonte, onde eles moravam com 5 filhos. Em 4 de abril, o promotor foi preso temporariamente como principal suspeito do crime. Em maio, a prisão foi convertida para preventiva. O Ministério Público apresentou denúncia contra o promotor em 2021, por homicídio qualificado como feminicídio. André Luiz Garcia de Pinho está preso desde o dia 4 de abril do mesmo ano no Batalhão do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Tópicos. Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou, nesta quinta-feira, 30, que a recepção ao ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, flopou, gíria para fiasco. Quem quiser tentar criar um ambiente de conflito que existia no governo anterior vai se dar mal. Vai flopar, como flopou a recepção do ex-presidente, que voltou depois de ter fugido do país, disse Padilha. Bolsonaro desembarcou na capital federal na manhã desta quinta após ter passado 89 dias nos Estados Unidos. Na sede do PL, o ex-presidente se reuniu com apoiadores e parlamentares da sigla. Quem quer reconstruir o país estava ontem no debate amplo que fizemos na Câmara dos Deputados com os líderes dos partidos de oposição. Esse é o clima que nós estamos construindo no Brasil desde o dia 8 de janeiro, quando estancamos um golpe que estava sendo armado, acrescentou o ministro. Padilha ressaltou ainda que o governo desligou a máquina de fabricação de guerra que havia no terceiro andar do Palácio do Planalto. Alexandre Padilha, Brasília, Estados Unidos. Governo Federal. Jair Bolsonaro, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira, 30, que a criação de novos tributos ou aumento de alíquotas de tributos existentes não estão no horizonte do governo. A declaração ocorreu durante coletiva de imprensa para apresentação da nova regra fiscal, quando disse que todos perguntam se haverá aumento da carga tributária em função do modelo proposto para o novo arcabouço. Se por carga tributária se entende criação de novos tributos ou aumento de alíquota de tributos existentes, a resposta é: não está no nosso horizonte, disse o ministro. Não estamos pensando em CPMF, não estamos pensando em acabar com o Simples, não estamos pensando em onerar a folha de pagamento, não é disso que se trata. Se trata, portanto, da frase do presidente Lula durante campanha: meu governo vai colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Na prática, significa que nós temos que fazer quem não paga imposto, pagar. Segundo ele, o país tem muitos setores demasiadamente favorecidos com regras que foram sendo estabelecidas ao longo das décadas, que não foram revistas por nenhum controle de resultados. Haddad apresentou a nova regra fiscal em coletiva nesta quinta, ao lado da ministra do Planejamento, Simone Tebet, e dos secretários Gabriel Galípolo, Rogério Ceron e Guilherme Melo. Como adiantou a CNN, a proposta tem como base o controle do gasto e do superávit primário. A nova regra fiscal prevê que os gastos do governo não podem ter crescimento acima de 70% do crescimento da receita. Com isso, o avanço das despesas depende diretamente do aumento da arrecadação. O plano ainda estabelece metas de superávit primário. A ideia é de que o governo tenha déficit primário zero em 2024, superávit de 0,5% do Produto Interno Bruto, PIB, em 2025 e de 1% em 2026. Arcabouço Fiscal, Fernando Haddad, Ministério da Fazenda. Regra Fiscal Sertanejo Mateus, da dupla com Zé Henrique, morreu na madrugada de quarta-feira, 29, ao ser atropelado na rodovia Dom Pedro I, em Valinhos, no interior de São Paulo. Ele voltava do Rio de Janeiro de carro, quando parou na rodovia para trocar de lugar na direção com o sogro, quando ocorreu o acidente. O pai da mulher de Mateus ficou ferido. Segundo a Polícia Civil, o motorista que atropelou Mateus e o sogro teria dormido no volante e o veículo invadiu a pista contrária, causando o atropelamento de ambos. O condutor, um homem de 36 anos, foi preso em flagrante por homicídio e lesão corporal culposa. Ainda de acordo com a polícia, o motorista passou pelo teste do bafômetro, que deu positivo para bebida alcoólica, por isso ocorreu a prisão em flagrante.
A dupla sertaneja se preparava para lançar um DVD, o primeiro da carreira. Luiz Carlos, nome verdadeiro de Mateus, que é a nomenclatura artística, tinha 43 anos. Ele deixa mulher e filhos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou, nesta quinta-feira, 30, a proibição de distribuição, comercialização e uso de unidades falsificadas do medicamento Lentrada, Alentuzumab, 10 mg por mililitro, utilizado no tratamento de esclerose múltipla. A detentora do registro do remédio, Sanofi Medley Farmacêutica Limitada, informou à Anvisa que não reconhece o lote 7BK1221 como sendo da sua cadeia de produção. Além disso, a embalagem secundária do medicamento não se encontra em português. A Anvisa pede aos serviços de saúde que, caso notem unidades com características de falsificação, não utilizem os produtos e comuniquem o fato à agência, preferencialmente via Notivisa. Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Medicamentos, Remédio. Sanofi. Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta quinta-feira, 30, durante coletiva de imprensa, que a autarquia é um órgão técnico e que, por isso, não deveria se envolver em termos políticos. Segundo ele, o BC tem hoje um bom relacionamento com o Ministério da Fazenda e afirmou ainda que tem convicção de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está bem intencionado. Os comentários de Campos Neto surgem na esteira de atritos entre o governo e o BC neste início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente do BC vem sendo criticado por membros do governo e pelo próprio Lula por manter a Selic em 13,75% ao ano, sem passar indicações claras de quando o ciclo de cortes poderá começar. Aos jornalistas, Campos Neto afirmou que o BC está fazendo um trabalho técnico na condução da política monetária. De acordo com o presidente da autarquia, é preciso comunicar à sociedade que o trabalho do BC com os juros tem um custo de curto prazo. Arcabouço fiscal, Banco Central, BC, Fernando Haddad, inflação, Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, marco fiscal, Ministério da Fazenda, Roberto Campos Neto. Selic. A venda de ingressos para o Festival Tomorrowland foi aberta às 10 horas desta quinta-feira, 30, e vai até às 15 horas também nesta quinta. Então, quem quer curtir os 3 dias de festival em outubro deste ano, 12, 13 e 14, tem que correr. O Festival de Música Eletrônica, que está de volta ao Brasil, vai acontecer no Parque Maeda, em Itu, interior do estado de São Paulo. Os ingressos para o evento são divididos em 4 categorias com preços diferentes. Entenda abaixo. Full Madness Pass. Com o Full Madness Pass você tem acesso para o Tomorrowland Brasil nos 3 dias de evento. Day Pass. Com o Day Pass você tem acesso para o Tomorrowland Brasil em qualquer um dos 3 dias. Comfort Day Pass. Com o Comfort Pass você tem acesso a todas as áreas Comfort, VIP, durante o dia escolhido por você para curtir o Tomorrowland Brasil 2023. Este tipo de ingresso não dá acesso ao Dreamville. A experiência Dreamville você adquire através do Dreamville Package. Acesso à Comfort Área exclusiva com acesso ao The Balcony com vista privilegiada para uma estage, bares com bebidas e comida para compra, banheiros premium, entrada permitida somente para maiores de 18 anos. Notícias de última hora. Veja agora essas e outras notícias importantes. Veja aqui tudo o que aconteceu hoje no mundo. Olá, aqui é a Amanda, trazendo as principais notícias de hoje no mundo. Apoie nosso trabalho, seguindo, deixando seu like, ative o sininho para não perder as novidades ao longo do dia. Compartilhe notícias verdadeiras. Me diga de onde você está vendo nossos vídeos. Ingresso social. O ingresso social é uma categoria de ingresso que oferece um desconto de 40% sobre o preço total da entrada. Do valor do ingresso social, R$30 serão doados para uma instituição escolhida pelo Tomorrowland Foundation. Essa doação já faz parte do desconto de 40% e é feita automaticamente na compra do ingresso. Todas as nacionalidades podem selecionar esta categoria de ingresso. Festival de Música, Itu, Música Eletrônica. Tomorrowland. Ministério da Fazenda apresentou cenários para a variação futura da dívida bruta do governo nesta quinta-feira, 30, ao apresentar a nova regra fiscal. Em uma das possibilidades, o valor poderia atingir 77,34% do Produto Interno Bruto, PIB, em 2026. Os cenários apresentados pela pasta variam de acordo com 2 fatores: o cumprimento das metas de superávit primário estabelecidos pela nova regra e a oscilação dos juros no país.
A proposta planeja que o governo tenha déficit primário zero em 2024, superávit de 0,5% do Produto Interno Bruto, PIB, em 2025 e de 1% em 2026. Há variação tolerável para essas metas, de 0,25 ponto percentual para mais ou para menos. O cenário que considera o juro atual e o cumprimento da meta do superávit primário, a dívida pública